Olá, sou o professor Juvano, estamos aqui hoje com mais um Café Sindical. Esse programa que tem levado informação, debate até você que nos assiste. Curte, comente, compartilhe. O programa de hoje nós vamos abordar temas como a comunicação. Estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo jornalista, campograndense paulistano, Guilherme Soares Dias, que vai estar abordando hoje o tema do nosso programa, comunicação, educação e pertencimento. Esse tema que a gente vai fechar aí com vocês. Guilherme Soares Dias, jornalista, cidadão do mundo, militante dos movimentos sociais, do movimento negro. É um prazer receber aqui hoje você para trocar essa ideia com os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha aí no canal TV ACP, no Café Sindical. Conta um pouco pra gente, para quem está nos assistindo, quem é Guilherme Soares Dias? Eu estou muito feliz de vir aqui dar essa entrevista para o Sindicato dos Professores de Campo Grande. Eu sou aqui da cidade, eu cresci aqui e é muito prazeroso voltar para casa para contar um pouco desses temas que a gente tem discutido. Eu sou jornalista, me formei na Federal aqui do Mato Grosso do Sul e moro em São Paulo há 10 anos. E desde Campo Grande eu já militava nos movimentos sociais, mas em São Paulo eu ingressei em mais uma luta pelo movimento negro e hoje a gente faz essa luta dentro da comunicação. Eu faço parte de uma comissão de jornalistas dentro do sindicato, dos jornalistas lá de São Paulo. E é interessante porque a gente percebe essa falta de pessoas negras na comunicação, nas redações. O número de pessoas negras é muito baixo nas redações e isso tem uma série de efeitos. Se você não se vê, então você acha que você não pode ser aquilo. Então, quando eu era pequeno, a única jornalista negra era a Glória Maria. Hoje a gente tem alguns outros, esse número aumentou, mas ainda é muito pequeno. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, quando eu ligo a televisão, eu acho que a televisão não reflete as pessoas que eu vejo na rua. Porque a gente ainda tem muito poucos apresentadores ou repórteres negros ou indígenas. O movimento negro também é um movimento de minoria, apesar de ser uma grande quantidade de pessoas. Minoria é um termo não usado na questão de quantidade, mas você também milita em outros movimentos sociais. Como é que é isso? Há essa união, há esse debate contínuo, ou o movimento negro é exclusivo? A gente tem um debate muito forte hoje no movimento negro de dizer que nem todo mundo é igual. Então, acho que hoje a minha maior atuação é dentro do movimento negro, até porque a gente vê que esse é um dos grupos políticos menos favorecidos quando a gente olha também para a questão da política. A gente tem muitos poucos representantes nos nossos congressos, nas nossas assembleias, nas nossas câmaras municipais. Acho que a presidência a gente vai demorar muito tempo para ter um presidente ou uma presidenta negra. Então, acho que hoje tem esse diálogo com os outros movimentos, acho que a gente caminha junto, mas eu percebo que há uma luta das pessoas negras por esse protagonismo. Assim, eu moro numa cidade onde tem um movimento muito forte dos movimentos de sem teto também, que são as pessoas que não têm moradia. E lá também há uma presença de pessoas negras muito forte. Há uma discussão grande dos partidos de esquerda olharem mais para as pessoas negras. Então a gente percebe que partidos de esquerda muitas vezes são muito embranquecidos e que essa pauta não é colocada. Muitas vezes a discussão de classe ela é muito posta, mas os partidos ainda não olharam com a devida atenção para as questões de raça, de gênero, dos LGBTs. Então isso é muito interessante porque a gente precisa ter esses representantes também nesses partidos. Tem esse discurso do vitimismo, dizer assim, olha, você é negro, você pode vencer, você pode fazer, né, ser o que você quiser na vida. Não é quem é vítima. Como que fica como você trabalha essa questão? Porque a gente sabe que na realidade não é assim. Exatamente. A gente sabe que existe uma dívida, né? Existe uma dívida. A gente teve um histórico de 350 anos de escravização aqui no Brasil. Então, as pessoas negras, elas sempre tiveram desvantagens. Hoje, quando você olha qualquer indicador, a maior parte da população negra está nos índices de desempregados, nos presídios, na população de rua. E na outra ponta, a gente é o menor número entre as pessoas ricas, o menor número entre as chefias. Então, a gente precisa... quando eu falo que nem todo mundo é igual, é que a gente não quer igualdade, a gente quer equidade, a gente quer que essas pessoas tenham mais oportunidades por meio de cotas, por exemplo, que é uma discussão que já foi ganha pelo movimento negro, mas que vive sendo posta em questão. Um discurso politicamente. Exatamente. Correto. Você trabalha com comunicação alternativa, que é o tema do nosso programa hoje, né? As pessoas estão se comunicando nessa era das plataformas digitais, das mídias digitais, as pessoas estão se comunicando com uma avalanche de desinformação.
A comunicação alternativa feita pelo jornalista, feita pelo pesquisador, feita por quem desenvolve projetos com relevância, essa comunicação alternativa, ela tem conseguido avançar nas camadas mais populares? Eu acho que a gente perdeu a última eleição porque a gente não soube usar isso a nosso favor. Eu acho que a gente ainda precisa se apropriar melhor desses meios. A gente está aqui num programa de YouTube que é feito de uma forma alternativa também. Todo mundo utiliza o WhatsApp diariamente, todo mundo utiliza as redes sociais. Então, acho que a gente precisa saber se comunicar melhor e saber dar respostas com mais argumentos para essas pessoas que têm um discurso que é muito vazio. Então, a gente tem que rebater essas desinformações, essas notícias falsas com a mesma medida, produzindo informações baseadas nos fatos. A gente tem muito fake news, né? Que a gente discute muito. Então, diariamente você recebe uma avalanche de coisas e aí você vai tentando confirmar se aquilo é verdade ou não ao longo do dia. Vamos pegar fake news para a gente poder ir para um ponto que é interessante nós passarmos para as pessoas dessa necessidade. A comunicação alternativa, ela tem uma necessidade hoje de ser coletiva também, para que as pessoas possam debater, para que as pessoas possam se apropriar de elementos para formar as suas verdades. Como a gente está trabalhando essa questão da comunicação alternativa na coletividade? Eu vejo muitas iniciativas, né? Eu tenho um programa de YouTube também que chama Guia Negro Entrevista, eu vejo algumas outras iniciativas como Alma Preta, como o site Mundo Negro, que são sites que vêm tentando, por exemplo, pautar a questão da negritude. Dentro da questão sindical, eu sei que tem vários veículos de comunicação também que pautam isso. Então, a gente historicamente reclamou dos veículos de comunicação tradicional, como as TVs, os jornais, e hoje acho que a gente criou as nossas comunicações, elas ganharam uma força com as redes sociais, e eu percebo que essa coletividade ela é importante para a gente ter vários atores produzindo matérias. Então, se eu não sou articulista num grande jornal, eu vou ser articulista do meu próprio blog. E é uma forma de contra-informação também, porque se eles estão dizendo o tempo todo que a nossa história não vale, que a nossa história não é notícia, a gente vai pautar aquilo como a gente quer, a gente vai ter a nossa própria voz. Você tem, além do blog, né, você tem um canal no YouTube. Esse canal, como que é a interação com as pessoas? É interessante porque eu sou um jornalista de texto, eu sempre escrevi textos, eu sempre gostei de fazer isso, e eu percebi que as pessoas não estavam lendo os textos que eu fazia porque tinham virado os textões. Nós temos um problema no Brasil, que é a falta do exercício da leitura. A gente está numa biblioteca e é interessante o quanto as pessoas não leem. E nós estamos aqui numa biblioteca hoje, né? E é interessante, e aí eu percebi que o novo meio de comunicação eram os vídeos. Isso está crescendo no mundo inteiro. A gente deve ter no Brasil nos próximos anos a instalação do 5G exatamente para melhorar esse acesso dos vídeos no celular, por exemplo. E aí eu resolvi dar voz para as pessoas que eu conhecia de perto e que eu achava que estavam fazendo trabalhos muito incríveis e que eu não via essas pessoas contando a sua história em nenhum outro canal. Então foi assim que nasceu o Guia Negro Entrevista. Que é para as pessoas contarem a sua história. Guilherme, educação, comunicação e pertencimento. De repente, pertencimento seja um dos maiores nós. Aí nesse tripé, vivemos tempos onde temos dificuldade do trabalhador se reconhecer nesse pertencimento do trabalhador. As minorias, muitas vezes, não se enxergarem minorias e por isso a gente tem amargado tantas derrotas, tantas retiradas de direitos nos últimos tempos. Nesse contexto, qual é o papel da educação para que a gente consiga ter uma melhor comunicação e fortalecer esse sentimento tão importante de pertencimento? Acho que tem uma lei que é a 10.639 que ela estabelece que toda escola ela precisa ensinar cultura e história africana e indígena. Então acho que a escola ela precisa dar esse tom e fazer com que as pessoas negras, por exemplo, se enxerguem nas aulas de história. E não só colocar a gente como a pessoa que foi escrava e aceitou aquilo. A gente tem que ensinar, por exemplo, sobre a revolta dos malês, revolta dos búzios, e falar sobre as questões raciais da forma como elas devem ser discutidas. Eu acho que a educação tem esse papel de ensinar a história
como ela deve. Para o negro, para o índio, para o filho do trabalhador que acha que é classe média. A gente está numa cidade que tem a alcunha de cidade morena, então as pessoas muitas vezes ainda se escondem atrás desse rótulo do moreno para não se assumir como negro. No Brasil a gente já teve mais de 50 terminologias para se declarar negro. Hoje o IBGE, quando chega na sua casa, ele pergunta qual é a sua cor e dentro das pessoas negras você pode dizer que você é de cor preta ou parda. Moreno, por exemplo, não existe. E as pessoas de cor preta ou parda são pessoas negras. E essas pessoas aqui no Mato Grosso do Sul são 49% e a população indígena é de 3%. Ou seja, a gente é maioria. Se você somar negros e indígenas, são 52%. E essas pessoas, apesar de ser maioria, são uma minoria social. Porque quando a gente olha, como eu disse anteriormente, nas estatísticas positivas, no mercado de trabalho, na comunicação e mesmo nas escolas, né? Quantos diretores negros a gente tem, quantos professores negros. Então a gente tem que pensar o quanto essas minorias elas precisam estar representadas para elas sentirem esse pertencimento. Porque se ele não sabe quem ele é, e essa primeira pergunta que a gente faz, ele não sabe que ele é negro, por exemplo. Ele nunca vai conseguir ser protagonista. E aí a segunda coisa que ele tem que saber onde ele está e onde ele quer ir. Então isso faz uma pessoa querer ser protagonista da sua própria história e chegar num espaço de poder, por exemplo. No nosso programa agora, nós temos assim, já encaminhando para o final, nós temos um quadro que a nossa jornalista, Laiana, né, colocou o nome de perrengue. Na época eu acho que ela não tinha pensado um outro nome como saia justa, café moído e tal. Ela deu o nome de perrengue. Então, conta pra nós aí uma situação embaraçosa que você passou, assim, um perrengue mesmo, uma situação crítica. Eu fui pra Veneza e eu tava andando, fazendo turismo, eu tava sozinho e... Sozinho em Veneza já é um perrengue. Já é um perrengue. E aí, quando eu tinha acabado de comer uma sobremesa, estava muito feliz, a cidade é muito bonita de fato, e aí um policial me abordou para perguntar o que eu estava fazendo ali. Eu estava na rua, andando como um turista comum, e ele queria saber de onde eu tinha vindo, quanto tempo eu ia ficar, quando eu ia embora, checou meu passaporte, me deu uma bronca, porque eu estava sem o passaporte, eu ando com a cópia do passaporte, essa é uma recomendação da Embaixada Brasileira, inclusive, mas eu recebi uma bronca ali daquele policial, e eu nunca tinha ouvido nenhum relato de nenhuma outra pessoa que tinha passado por isso viajando, e aí eu fiquei pensando, que é isso, assim, as pessoas que viajam do meu convívio eram pessoas brancas, então de fato elas não passariam por aquilo e não conviveriam com aquilo. Muitas vezes por conta da cor da pele. Muitas vezes por conta da cor da pele. E depois disso eu fiquei muito triste, eu chorei, e eu não estava chorando por mim, por eu ter passado por aquilo, mas eu fiquei pensando quanto diariamente isso é comum. Pela situação de muitas pessoas. De muitas pessoas, exatamente. Eu já fui parado com a mochila cheia de livros, o policial queria saber o que eu tinha dentro da mochila, e eram livros. Droga! Essa droga! Essa droga. E então isso é muito, infelizmente ainda é muito comum. Vamos agora então para o nosso quadro aqui, passado, presente e futuro em 3 palavras, uma cada. Passado. Uau, passado, eu acho que eu vou dizer que o jornalismo é um passado. Um passado. Presente. Comunicação, porque eu acho que a comunicação é mais ampla do que só o jornalismo, porque hoje, por exemplo, eu acho que eu faço muito mais comunicação do que jornalismo, porque o jornalismo ele pretende ser isento, objetivo, e hoje eu tenho uma causa, então eu pretendo me comunicar com as pessoas falando dessa causa e trazendo a história do meu povo, por exemplo. Comunicação responsável. Futuro. Eu espero que o futuro seja de igualdade racial, eu acredito nisso e acho que essa é a minha busca hoje, assim, a minha meta da gente ter mais pessoas negras nos espaços de turismo, nos espaços de poder, na comunicação, na educação. Então eu espero que o nosso futuro... Eu ainda sou, apesar de todas as notícias ruins que a gente tem diariamente no Brasil, eu ainda sou otimista. E eu sou um otimista que faz o meu papel e que cobra que as pessoas façam delas. Muito importante, muito importante. Otimista por otimista, em casa dormindo, né, assistindo o jornal, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Guilherme, um grande abraço, sabe, de Campo Grande, dos professores de Campo Grande, da educação de Campo Grande. Continue nessa luta pela boa comunicação, para a comunicação que leve os temas, a informação para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando. Vamos juntos nesse sonho de um dia e que seja breve,
de nós termos o ser humano como igual e por completo em todas as situações. Eu posso fazer um pedido para os professores de Campo Grande? Pode. Ensinem a história da tia Eva, uma mulher negra que sabia ler e escrever, que foi tão importante para a cidade. Ela chegou primeiro do que um homem branco, que é o José Antônio Pereira. Mas essa é a história que a gente quer ver contada em Campo Grande. A gente quer ver tia Eva como busto na Avenida Afonso Pena. A gente quer ver essa mulher contada e falada como ela deve. Nome de biblioteca, nome de escola, nome de ruas fora da comunidade. Isso aí, fica esse apelo, mas eu acredito que, olha, esse seu pedido aí já está acontecendo. Hoje nós temos a presença da história da tia Eva, da comunidade negra quilombola aqui em Campo Grande, muito viva nas escolas do ensino fundamental, principalmente, certo? Bom. Café Sindical, mais uma vez, chegando ao fim aqui. Curte, comente, compartilha. Vamos juntos nessa luta. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase é da Angela Davis e é uma pergunta, na verdade uma cobrança, para saber o que nós estamos fazendo para combater o racismo.